Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no nosso estudo de número 55, já chegando ao fim dessa obra, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Estamos estudando o capítulo 19, intitulado Passes, em que André Luiz revela que há um grupo na espiritualidade responsável por aplicar os passes magnéticos. Vimos então, no final do último estudo, os requisitos para que um encarnado seja médium passista e que há uma grande diferença entre atuar no plano físico, doando energias, doando fluidos, restaurando o equilíbrio psíquico daqueles que recebem o passe, com o trabalho dos espíritos responsáveis por essa atividade. Nós vimos que Alexandre diferenciou a atuação dos médiuns passistas encarnados para a equipe que trabalhava diretamente com essa especialidade no plano espiritual. A diferença, portanto, é que para encarnados basta a boa vontade. Por quê? O que faltar a ele, a espiritualidade complementará. Então, no plano espiritual, não basta boa vontade para compor as equipes que aplicam passes magnéticos. Mas aqui, na Terra, enquanto encarnados, é possível que apenas haja boa vontade do médium e o que lhe falta é complementado pela equipe espiritual. No plano espiritual, para compor uma equipe que de fato trabalha com os passes magnéticos, é necessário toda uma renúncia de prazeres, de vícios, de paixões, uma dedicação exclusiva e coordenada para que o indivíduo no plano espiritual possa ser considerado para compor uma equipe dessas. Mas vimos que aqui na Terra basta a boa vontade. Adiantando no capítulo, vimos Alexandre descrever que é necessário para o encarnado a boa vontade e exige-se também, para uma boa atividade mediúnica, que ele se atente em relação ao alimento que introduz no seu organismo antes das atividades, que não faça ingestão de álcool, porque tudo isso faz com que atrapalhe a energia vinculada à doação energética, o magnetismo energético. Vimos então a descrição de Alexandre, que os odores fétidos do álcool saem dos poros daquele indivíduo encarnado que se utilizou dessa substância antes do trabalho, prejudicando, portanto, as faculdades radiantes, que são aquelas relacionadas à energia psíquica. O álcool, portanto, provoca dejeções anormais, desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interferindo, portanto, na intimidade das células. Não somente o álcool, mas substâncias tóxicas também operam distúrbios nos centros nervosos, modificando funções psíquicas e anulando os esforços de transmissão dos elementos regeneradores e salutares. Como eu disse no último estudo, nós já vimos nessa mesma obra que o indivíduo que comparece alcoolizado ou com a alimentação pesada, ele precisa ser isolado pela equipe espiritual, o que dá trabalho, o que atrapalha o serviço e, principalmente, faz com que o médium perca a oportunidade de auxiliar, de trabalhar. Alexandre então fez uma pausa mais longa, aguardando André Luiz raciocinar, e concluiu: levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes,
recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Então nós vimos que, apesar de Alexandre definir que basta ao encarnado a boa vontade e o resto seria completado pela espiritualidade, ele diz aí que à medida que o médium vai trabalhando com os espíritos, ele vai buscando, pouco a pouco, adquirir aquelas qualidades que ele descreveu como imprescindíveis para um trabalhador excelente, para um trabalhador ideal. Então, primeiro Alexandre dá as características do trabalhador ideal, do médium vinculado a uma atividade séria. Depois ele diz que a gente não precisa se assustar com isso, porque mesmo que não tenhamos essas qualidades, eles permitem que nós trabalhemos como médiuns passistas. E complementa agora dizendo que isso acontece porque o médium encarnado, com a boa vontade sincera, ele vai adquirindo as demais qualidades que ele descreveu no início. Então é tudo questão de esforço próprio, questão de tempo e boa vontade do trabalhador sincero. André Luiz diz então que as observações de Alexandre são claras, mas ele ainda perguntou: consideremos, todavia, que surja a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Então, André Luiz está dando um exemplo para Alexandre, para que Alexandre raciocine a lição. Ele pergunta: e se alguém precisar de um atendimento urgente e que seja imprescindível que seja alguém encarnado? Que situação seria essa? A situação de alguém que precisa de fluidos magnéticos de um encarnado, que são totalmente diferentes dos fluidos que circulam no perispírito dos desencarnados. Existem fluidos chamados vitais que mantêm a vida do corpo físico que somente encarnados possuem. Inclusive, os espíritos vampirizadores, eles se dedicam a sugar essa energia vital que os encarnados trazem, circulando no seu corpo físico, naquela atividade intermediária entre perispírito e corpo físico. Então, André Luiz pergunta: e se alguém precisar de auxílio que exija esse material do encarnado? Imaginemos que não exista de pronto, em derredor de nossa tarefa, o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Então notem que exemplo interessante André Luiz está dando para Alexandre responder. Ele está dando uma situação bem específica de alguém que precisa de ajuda e a espiritualidade não tem nenhum médium próximo, nenhum médium adequado, equilibrado, para ser inspirado, para que aquelas qualidades que lhe faltam sejam completadas pelos espíritos. E numa situação dessa, que falta o trabalhador encarnado, ainda que imperfeito, existirá, porém, certamente ao nosso lado, um companheiro em condições comuns que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem. Então ele está perguntando: na situação em que não há um médium equilibrado, é possível utilizar-se de alguém encarnado, ainda que ignorante em relação àquele auxílio, àquela ajuda? Será crível que não possa ser aproveitado? Vamos ver o que Alexandre responde. Será que a espiritualidade usa de pessoas imperfeitas, mas que, apesar de não se dedicar à mediunidade nem à aplicação de passes, estaria ali próxima a alguém que precisa de ajuda? Os espíritos se utilizam dessas pessoas? Alexandre sorriu bondosamente e respondeu: seria demasiado rigor.
Então ele diz: se a espiritualidade não se utilizasse de pessoas que estejam próximas e possam auxiliar, haveria um rigor excessivo. Em todo lugar onde haja merecimento para os que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Então essa pergunta foi muito importante porque traz essa esperança, esse alívio de que a espiritualidade sempre vai agir para nos ajudar, desde que exista boa vontade no indivíduo que ajuda e merecimento no indivíduo que sofre. A gente já sabe disso, que os bons espíritos se utilizam de todos os elementos possíveis ao nosso redor para nos inspirar, para nos ajudar, para nos auxiliar da melhor maneira. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Olha que importante essa lição mais uma vez, da participação do doente. Ele precisa querer procurar a saúde, ele precisa querer retornar ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Que frase, hein? A redenção humana seria impossível se a espiritualidade trabalhasse apenas com espíritos completamente bons. Então, mais um exemplo de que os espíritos se utilizam de pessoas imperfeitas, de nós todos que somos imperfeitos. Então a espiritualidade permite que eu fale do Evangelho, da doutrina espírita, permite que eu seja um instrumento para ajudar alguém que precisa. Então eles deixam a gente trabalhar, por mais imperfeitos que sejamos, porque eles sabem que pouco a pouco, ao contato dessa espiritualidade superior, nós vamos melhorando como indivíduos, nós vamos adquirindo virtudes, nós vamos trabalhando a paciência, a compreensão, a empatia, a solidariedade, a benevolência, a indulgência. Qualidades essas que os espíritos puros já trazem consigo, mas que nós, ainda distantes da elevação espiritual, podemos trabalhar com a permissão de Deus a fim de adquirirmos essas qualidades aos poucos. É uma lição muito bela desse capítulo, porque mostra que todos podem trabalhar, seja qual for a sua elevação espiritual, a sua condição espiritual. Se há boa vontade, a espiritualidade aproveita e coloca para o serviço cristão. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. É por isso que eu digo para as pessoas que muitas vezes criticam, outras religiões, que não seguem necessariamente Kardec, mas que acreditam na espiritualidade, que acreditam no trabalho caridoso no plano espiritual. Eu sempre digo, a espiritualidade não nega trabalho a ninguém que realmente queira, que esteja de boa vontade, independente de religião. Então, espíritos recém-saídos da ignorância, recém-saídos de uma atitude junto ao mal, se realmente arrependidos, eles também são aproveitados para exercer atividades mais vinculadas à matéria, como limpeza de ambientes, como guardiães de locais, como espíritos que vão afastar outros espíritos arruaceiros, maldosos. Então, a espiritualidade sempre se utiliza de espíritos que queiram trabalhar, não só desencarnados, mas também encarnados. Vemos isso todos os dias. Nós, imperfeitos,
que caímos, que deixamos de orar, que deixamos de oferecer outra face, que deixamos de ter uma postura cristã, vamos aos finais de semana ao centro espírita, durante a semana também, para trabalhar. E a espiritualidade potencializa, está presente, nos envolve, a gente sente eles, mesmo imperfeitos. Alexandre então faz um pequeno intervalo àquela palestra e, depois de pensar um minuto, disse: quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Então, como eu disse agora há pouco, quando Alexandre elencou as qualidades que o trabalhador fiel precisa ter, ele não estava desestimulando a gente, porque ele elencou lá: a pessoa tem que ter boa vontade, ser um cristão por excelência, ajudar, pensar no outro, não ter orgulho nem vaidade. Então isso pode parecer que nós não temos lugar no trabalho cristão, porque estamos distantes dessas qualidades. Mas Alexandre deixa claro: quando eu elenquei as qualidades, eu não tive intenção de desestimular, de desencorajar vocês. Porque eu estou ensinando também que vocês vão atingir essas qualidades com o tempo. A sua tarefa vai crescer em valores positivos e eternos. Então, o que realmente importa da lição é que nós podemos sempre trabalhar. Basta boa vontade. Nesse momento, André Luiz afirma que chegou alguém, se aproximou um dos companheiros em serviço, pedindo a ajuda de Alexandre num setor específico. Ele atendeu gentil como sempre, mas antes de se separar de André Luiz, conduziu ele a um grupo reduzido de entidades que se encarregavam dos passes. E, apresentando André Luiz ao amigo que chefiava o trabalho, explicou. Então nós vamos ver aí André Luiz acompanhando o trabalho de passes magnéticos do lado de lá, com aquela equipe dedicada a esse labor. Anacleto é o chefe da equipe que aplica os passes no plano espiritual. Nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já, agradeço tudo o que você fizer por ele. Então, Alexandre passa para um outro instrutor conhecido, Anacleto, para orientar André Luiz nos serviços de passe. O diretor do departamento de auxílio acolheu André Luiz fraternalmente. E fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava poucas palavras, convidou ele, sem perda de tempo, às observações diretas das atividades sob sua chefia. Então, como sempre, os espíritos superiores não perdem tempo. Convidou logo André Luiz e começou a dar instruções, logo depois de recebê-lo. Delicadamente, colocou André Luiz ao lado de uma senhora respeitável que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos esta irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral, que é a estrutura cardíaca responsável pela passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, André Luiz vai prestar atenção no coração de uma das senhoras sentadas à mesa. Ele deteve-se num exame acurado da região mencionada e descobriu a existência de uma nuvem negra tenuíssima que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular, que é região do coração que controla a frequência cardíaca, é o marca-passo natural do coração. Então vemos aí
mais uma vez, como a mente do médium, como a sua condição mental e psíquica interferem no trabalho mediúnico. Aquela senhora que estava ali no centro espírita trabalhando em favor do outro, sentada na mesa, apresentava uma pequena nuvem escura na região do coração. Provavelmente uma mágoa que ela deixou carregar para o trabalho e que interferia na região do marcapasso natural do coração. André Luiz então expôs ao Anacleto as suas observações e ele disse: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Então, uma explicação muito clara. Da mesma forma que nós intoxicamos o corpo físico com bebida, com drogadição, com excesso de alimento, também poluímos o nosso perispírito com a mente desregrada, com influxos de energia desequilibrada, seja por conta de uma mágoa, de uma ofensa, de um pensamento negativo, de um ato infeliz. Nós também intoxicamos nosso perispírito. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Então Anacleto revela que não somente o próprio indivíduo intoxica seu perispírito pelas emanações mentais de vinculação aos vícios, mas também os espíritos que o rodeiam e têm os mesmos gostos, os mesmos vícios. Então, esses elementos de intoxicação vêm tanto da nossa própria mente, quando nos entregamos ao desregramento, quanto de mentes de terceiros, também desencarnados ou não, que contribuem com essa intoxicação, porque estão na mesma sintonia de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Olha que interessante. Às vezes, absorver essas energias não causa um estrago tão grande. É um fenômeno simples, sem maior importância, até porque, enquanto encarnados, nós estamos sujeitos a diversas absorções de energias tóxicas durante o dia. Muitas vezes, involuntariamente. Seja porque baixamos a vibração, seja porque entramos num ambiente pesado. Então a gente acaba absorvendo. É natural acontecer. O ideal é a gente ter uma armadura que nos protege contra qualquer elemento tóxico, ainda que psíquico. Mas acontece. Por isso ele diz, às vezes nós absorvemos energias negativas que não trazem muito estrago, não tem muita importância. Todavia, em muitos casos, então ele deixa claro que na maioria das vezes são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Por isso que tem muita gente que fica doente por qualquer coisa. Se a gente está ficando doente toda hora, se a gente fica cansado sem motivo, com dores de cabeça sem motivo, tá, gente? Não estou dizendo que quem tem dor de cabeça é o espírito inferior. Não é isso. Muitas vezes a dor de cabeça é expiatória, tem origem numa doença do corpo físico e não tem relação com essas emanações mentais. O que eu estou dizendo é, quando não há um motivo aparente, pode ser que a nossa vibração esteja intoxicando o nosso perispírito, trazendo enfermidade, que Anacleto vai chamar de desastres orgânicos. Já falamos aqui por diversas vezes que a mente influencia na saúde do corpo físico. E isso já é aceito pela comunidade científica, comunidade médica. Então,
que sirva de alerta. Muitas vezes nós cultivamos pensamentos em desequilíbrio, atitudes desregradas que nos causam doenças no corpo físico. Da mesma forma que, no sentido oposto, quem vive inspirado numa elevação espiritual goza de saúde do corpo físico. Tem a chamada saúde de ferro. E, de novo, não estou dizendo que quem tem saúde de ferro é um espírito elevado e quem fica doente é um espírito impuro. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, quando a origem da doença ou da saúde não vem dos genes, não vem do histórico, não vem de causas físicas, é possível que seja de origem espiritual, pelo cultivo de pensamentos, de atitudes, de ações, menos dignas, que causam as doenças. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, acabei de falar. Cultivar a oração pode impedir inúmeros males. Olha a importância de orar todos os dias, várias vezes por dia. Quando acordamos, quando nos alimentamos, quando queremos que um ente querido fique em segurança, oramos por ele. Quando estamos diante de um perigo, oramos também. Diante de uma aflição, de uma ansiedade, a oração é essencial para a manutenção da saúde, tanto mental quanto do corpo físico, e ainda do psiquismo dos indivíduos, da mente. Cultivando a oração, podemos afastar vários males, sejam físicos, sejam espirituais. Indicou ele então o coração de carne daquela irmã e continuou: esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. Então, como eu previa, falei que poderia ser mágoa, ela brigou com o esposo e cultivou esse sentimento no coração, essa mágoa, essa irritação. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. Quando a nossa ciência humana de fato admitir isso, quanto vamos evoluir? Quantos médicos vão falar: olha, além do remédio que você toma aqui, que eu vou receitar, procura cultivar a oração também. Procura vigiar seus pensamentos, para que a sua mente não produza tóxicos que prejudiquem a sua saúde física. Quando será que a nossa medicina vai aceitar e vai defender isso sem ter nenhum tipo de receio de ser excluído da comunidade médica, A matéria mental produzida por nós pode fulminar o nosso corpo, pode nos trazer uma doença grave. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Acabei de falar. Quantas pessoas não desencarnam porque cultivaram por anos cólera, mágoa, inveja, orgulho? Por isso o Espiritismo enfatiza em toda a obra a necessidade da reforma íntima. Vencer as nossas fraquezas, suprimir as nossas paixões, desenvolver virtudes. É para o nosso bem. Não é para cumprir meta dos espíritos, não é para que Jesus tenha mais seguidores, para bater meta de inscritos, como se fosse um canal do YouTube. É para o nosso bem, é para a gente viver mais, é para a gente ir para um lugar de equilíbrio quando desencarnar. É tudo para o nosso bem. Nós que somos teimosos, não escutamos esses conselhos, apesar de estudar, apesar de ler, de ouvir, de frequentar a casa espírita,
continuamos teimosamente mantendo esses pensamentos infelizes, essa poluição mental geradas pelas nossas paixões. Atendamos ao caso, disse Anacleto. Sempre sob a observação de André Luiz, Anacleto assumiu uma atitude nova, diferente, dando a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes. Olha que interessante. Anacleto deve ter ficado mais sério, mais concentrado, e aí André Luiz percebeu, ele vai ampliar a sua capacidade irradiante, a sua capacidade de doar energia salutar, de aplicar passes magnéticos. Em seguida, começou a atuar por imposição. Impôs suas mãos sobre aquela senhora para diluir a nuvem escura que lhe dominava o coração. Colocou a mão direita sobre o epígastro da paciente. Epígastro é a parte média superior da parede abdominal. Corresponde em profundidade ao estômago e ao lobo esquerdo do fígado. Ao lobo esquerdo do fígado. Então vejam que ele impôs a mão num órgão bem específico, na zona inferior do externo. E com surpresa notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma. De novo a gente vê a expressão jato de luz na doação de energia. André Luiz já havia trabalhado essa mesma nomenclatura quando falou de alguém que doava, que orava, que emitia energia. Então esses jatos de luz são de fato emitidos pela imposição das mãos e se dirigem sempre para um órgão específico, no caso daquela senhora, ao coração, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Notem que André Luiz faz questão de reiterar, ou seja, de ensinar novamente, que é a vontade do Espírito que direciona os raios, direciona a energia luminosa, direciona os fluidos vitais, salutares. Eles são impulsionados pela inteligência, pela força inteligente, ou seja, pela vontade de quem está emitindo. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sob a mão irradiante ao longo da epiderme. Vejam que interessante o processo de eliminação da energia tóxica. Ela obedece à imposição fluídica do passista, direcionando-se para os poros, deixando a região que estava sendo objeto do passe para diluir-se sob a mão irradiante. Vejam como o passe cura, restabelece a harmonia. Foi por conta do passe que foi eliminada a nuvem escura que dominava o coração daquela senhora. Por isso que a nossa mente, a nossa vontade influencia na saúde física. Muitas vezes nós podemos direcionar pela mente, pelo pensamento positivo, pelo otimismo, pela oração, células doentes para que sejam deslocadas, eliminadas, combatidas pelas células saudáveis, pelos elementos responsáveis pela defesa do corpo, pelos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Nós podemos muitas vezes, e também médiuns passistas, podem nos ajudar curando, restabelecendo a harmonia. Foi então que o magnetizador
espiritual, iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Então, além de direcionar a nuvem escura para fora do corpo daquela senhora, ele passou a exercer uma atividade mais direta, um serviço mais ativo. Fez o contato duplo sobre o epígastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Então, André Luiz está descrevendo como o passe deve ser aplicado. Impõe-se as mãos, no primeiro momento, paradas no órgão que você quer beneficiar. Você impõe as mãos primeiro e energiza aquela região para diluir essas nuvens. Depois, começa a fazer o movimento de cima para baixo, de baixo para cima, devagar, por várias vezes, que é a dispersão, né? Que é, vamos dizer, o espalhamento daquela energia para outros órgãos, para toda a região envolvida. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Olha que trabalho bonito do médium passista, hein? Seja encarnado, seja desencarnado. Nós já vimos aqui que existem equipes responsáveis por esses passes no plano espiritual também. As pessoas muitas vezes acham que o passe só é aplicado por encarnados, mas não. Vejam aí que desencarnados também. No filme Nosso Lar, obra que a gente vai estudar lá no final, depois de passar por toda a coleção de André Luiz, tem uma cena, né, em que a espiritualidade aplica esses passes lá em Nosso Lar, exatamente como está descrito aqui. André Luiz então disse: estava admirado. E como o assunto envolvia problemas espirituais de significação elevada, assim que o instrutor terminou o trabalho, André Luiz perguntou: perdoe-me a pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã, da colaboração de uma casa espírita, como se haveria com a doença oculta? Estaria ao abandono? Olha que pergunta interessante de André Luiz. Se ela não tivesse num trabalho numa casa espírita, se não tivesse um anacleto para aplicar um passe nela e diluir aquela nuvem escura, ela ia ficar abandonada? Ela não receberia essa cura? De modo algum, respondeu Anacleto sorrindo. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade amparando as criaturas, que por meio de elevadas aspirações procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. Então a pergunta de André Luiz foi interessante para mostrar que a salvação não está na casa espírita, necessariamente. Está em todo local em que se pratica o bem, independente de religião. Se aquela senhora não estivesse ali, seria auxiliada por uma legião de espíritos que atuam em outras religiões, também realizando a cura. A manifestação da fé, de fé, não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. Vejam, manifestação de fé não são os atos exteriores, uma repetição mecânica de orações, de confiança em Deus. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora. Vejam que apesar do Espírito informar o Anacleto que a pessoa não precisa ser espírita para fazer o bem ou para ser ajudada, ele diz que a pessoa precisa estar vinculada a uma religião. Mas não confundam, ele não está excluindo a pessoa que não tem religião. Ele está dizendo que esse sentimento religioso de ajudar, essa espiritualidade que muitas pessoas têm, apesar de não abraçarem religiões específicas,
também permitem que elas façam o bem, curem, auxiliem. Então, se a pessoa vive mentalmente vinculada a uma religião que lhe ensina o trabalho do bem, ele sempre vai trabalhar. E aí a gente pode entender essa religião com R maiúsculo, toda doutrina, todo modo de viver que a pessoa adota para o bem. Não necessariamente adotando um rótulo específico. Espiritismo, catolicismo, umbanda, candomblé, evangélico, né? A igreja evangélica. Então não importa a religião ou a falta dela. O que importa para o indivíduo é que ele tenha uma conduta digna. Aí ele poderá auxiliar dores, auxiliar sofredores, diminuindo suas dores, né? E quem trabalha para o bem recebe as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, por intermédio da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Todos que trabalham para o bem recebem o estímulo, a cooperação de Deus, materializada na ação dos espíritos superiores enviados por Ele. Para isso basta a pessoa ter um sentimento de confiança em Deus e orar. Se for sincero o seu sentimento, a sua boa vontade, receberá o auxílio, independente de religião. O novo companheiro indicou à irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Então vejam que ele explica primeiro e depois comprova com caso prático. Aquela senhora foi ajudada não porque estava numa casa espírita, mas porque trazia uma confiança sincera em Jesus e estava buscando a verdade, estava buscando se aperfeiçoar. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor como a criança frágil, sequiosa do carinho materno. Olha que bonito. Ele descreve a postura de milhões de pessoas que buscam o Cristo como uma criança precisando de carinho, de amparo, de orientação. Todos nós buscamos Jesus, buscando a orientação dele, o envolvimento, o abraço afetuoso do Cristo. Então, se a pessoa busca, ela recebe. O próprio Cristo disse: batei e abrir-se-vos-á, procurai e achareis. Quem procura, acha. O ditado popular também não diz assim? Então, se o indivíduo tem boa vontade e busca o bem, ele receberá as bênçãos do bem. Estivesse orando em uma igreja católica romana ou em um templo budista, receberia o socorro de nossa esfera, por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Então, como eu disse, não importa o rótulo. Há trabalhadores do Cristo, há legiões que se dedicam a Jesus em todas as religiões. Mas vejam que precisam ser trabalhadores do Cristo. E aí alguns vão dizer: então vocês são exclusivistas. Só trabalha para o bem quem aceita Jesus? E as tribos africanas, e os índios, e as pessoas que não tiveram contato com Cristo? Ele não está dizendo aqui que somente trabalha para o bem quem se considera trabalhador do Cristo. Nós já vimos nessa obra e em outras que mesmo que a pessoa desconheça o Cristo nessa existência, não tenha tido contato com o Evangelho do Cristo, mas tem uma conduta reta, digna, faz o bem, ele é cristão sem saber.
Porque ser cristão é adotar o que Jesus ensinou. Se a pessoa não conhece o Evangelho, mas faz o bem, ela está aplicando o que Jesus ensinou sem saber. Na verdade, ela sabe, porque é impossível uma pessoa encarnada na Terra não ter tido contato com o Cristo. Quando nós fomos expulsos de Capela e de outros orbes, né, em que ainda dedicados à maldade não nos permitiram ficar lá, nesses outros locais, nós somos recebidos pelo Cristo, que é o governador desta terra. Então, em algum momento, nós tivemos contato com ele ou com os ensinamentos dele. Mas se nessa existência específica nós não tivemos, não importa. As leis divinas estão escritas na consciência. E certamente todos receberam a luz do Evangelho em vidas pregressas, em existências anteriores. Então, quem faz o bem é trabalhador do Cristo, mesmo que nessa encarnação não tenha conhecido formalmente o Evangelho. Mas o Evangelho está inscrito, sim, na sua consciência e nas suas experiências anteriores. Naturalmente, aqui, no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro. Então, olha que interessante. Mesmo que as pessoas sejam ajudadas em todas as religiões, é certo que aqui no Centro Espírita a gente pode ajudar um pouquinho mais. A gente pode dar uma assessoria mais completa. Por quê? Porque no Centro Espírita não vai ter nenhum tipo de preconceito, de dogmatismo, de formalismo. A pessoa vai ficar mais à vontade, mais entregue à sintonia com o Cristo. Então, logicamente, ela vai receber um auxílio mais poderoso. Mas não exclui o auxílio que ela recebe ou pode receber em outras casas que abraçam outras religiões. Mas na casa espírita, as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte, onde existam solicitações de fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre dentro da melhor divisão de serviço. Então ele, depois de puxar a sardinha para o Espiritismo, dizendo que o auxílio é um pouquinho melhor, ele volta a dizer, mas toda religião tem. Todo templo tem espíritos dedicados ao bem e, consequentemente, ao Cristo, dando o socorro do Divino Mestre a todos que precisam, seja na igreja, seja no templo, seja no centro espírita. Onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Então veja que ele amplia, ele não fala mais somente do Cristo, ele está falando de Deus, demonstrando que mesmo que seja um templo budista, por exemplo, que não adora a Jesus, o indivíduo que faz o bem estará entrando em contato com Deus. E nós, espíritas, sabemos que a consequência disso é se vincular também aos preceitos do Cristo, ainda que a pessoa ainda não compreenda isso. A explicação, então, fez em André Luiz um grande bem, pela revelação da imparcialidade na distribuição dos bens de nosso plano. Olha que interessante o linguajar que André Luiz utilizou. Os bens do plano espiritual, quais são? As bênçãos, os auxílios, a energia purificada, o magnetismo elevado. Esses são os bens do plano espiritual. E esses bens são distribuídos em todas as religiões. Não há favorito para a lei divina. Não há privilégios no mundo espiritual. Todos que são sinceros no bem e que têm boa vontade recebem o auxílio necessário a depender do seu merecimento e a depender da qualidade da energia de quem auxilia.
André Luiz, para variar, teve outra dúvida, outra pergunta ele quis fazer. Ele diz: todavia, meu amigo, admitamos que essa nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. André Luiz é muito legal, porque ele faz as perguntas que a gente quer fazer ou os casos que a gente pensa e deseja a resposta também. Então, primeiro ele perguntou: se ela não viesse ao centro espírita, seria ajudada? Sim, André. Em qualquer religião se ajuda. Aí ele amplia: e se ela não tivesse religião? E se ela não tivesse buscando atividade de ordem espiritual? Ou seja, religião. Imaginemos-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa, sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Então vejam que o exemplo de André Luiz é extremo. É uma pessoa ruim, é uma pessoa sem virtudes, sem merecimento, sem religião. Ainda assim receberia o benefício dos passes libertadores? Essa pergunta é muito importante, porque se ela não existisse na obra, ficaria um ensinamento que daria a entender que só recebe ajuda quem tem religião. Anacleto, com a bondade paciente que conhecia André Luiz em Alexandre, observou: se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa à religião, ou seja, contrária à religião, em suas meditações naturais receberia auxílio, não obstante menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Então olha que lição, hein? Eu já tinha adiantado, né? Mesmo na tribo africana, na tribo indígena, no Oriente, que eles não aceitam Jesus como mestre, mesmo nesses locais, nessas comunidades, se a pessoa é boa, ela recebe ajuda. Eu adiantei isso, né? E agora a gente vê a resposta de Anacleto no mesmo sentido. Só que a resposta dele é mais completa. Por quê? Ele diz que a pessoa, nas suas meditações naturais, também recebe o auxílio. Porém, o auxílio não tem a mesma efetividade do que aquele aplicado a alguém religioso. E aí você pode dizer: ah, então tem favorito para Deus. Ah, então tem exclusivismo. Quem adota a sua religião recebe uma ajuda melhor? Mas entendam, não é por favoritismo nem privilégio. É porque a pessoa que não tem religião, ela não tem uma recepção de maior qualidade dessas energias salutares. E por que isso acontece? Porque a pessoa religiosa, no momento que ela recebe a ajuda, ela vai orar, ela vai se concentrar, e isso amplia a capacidade de absorção de energias salutares. É simplesmente por isso. Não é porque Deus escolheu: ah, ele acredita em mim, então a ajuda para ele vai ser melhor, vai ser de maior qualidade. Eu também vou ajudar quem não acredita, mas para os meus eu vou dar um atendimento excelente. Não é isso. Não é Deus que está escolhendo dar um atendimento melhor para os seus. É porque a pessoa que crê, que conhece o lado espiritual, que sabe a potência que é as energias dos espíritos superiores, ela vai estar mais receptiva. E é por isso que o auxílio tem uma força maior, uma qualidade maior. Quem não acredita em nada vai achar que é a energia do universo, apesar que isso já é acreditar em alguma coisa, né? Mas eu digo, a pessoa não acredita em Deus, nem em religião, ela vai receber uma ajuda e vai assim: nossa, hoje eu me senti bem. Ah, é porque eu mesmo orei, eu mesmo fiquei bem. Isso é por minha causa, né? Porque geralmente quem não crê em nada acha que o mérito é exclusivo dela. Mas não tem problema. A pessoa vai achar que foi ela. Então ela vai ser ajudada, porque é uma pessoa boa,
mas ela não vai estar tão receptiva ao auxílio. A potência daquele auxílio vai ser reduzida. Porque se ela acredita em Deus, se ela tem uma religião, aí ela vai se abrir completamente de forma simples, de forma humilde, aceitando a intercessão divina na sua vida. Isso potencializa o auxílio. É só por isso. Não é porque Deus escolhe quem vai ter uma ajuda de maior qualidade. Vamos ver a complementação. Se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Então, depois de explicar que a pessoa, mesmo sem fé e sem religião, é ajudada, mas não com a mesma efetividade, com a mesma amplitude, ele ensina que já aquele que se dedica ao mal, aquele que não crê em nada, mas é ruim, ele não vai receber ajuda. Não porque Deus está se vingando, não porque os espíritos não querem ajudar, é porque ele não vai ter nenhum tipo de recepção dessa ajuda. Ele vai estar mergulhado numa nuvem tóxica que impede a aproximação de qualquer espírito bom e, pior, de qualquer energia salutar que seja enviada para ele. As lições de hoje, então, foram riquíssimas desse capítulo. Reflitamos sobre a importância da oração, de buscar Deus, de buscar Jesus para receber o auxílio, a intercessão divina, que dilui essas nuvens escuras diariamente e a gente nem percebe. Sejamos gratos aos nossos mentores, aos amigos espirituais, às equipes de socorro que nos ajudam todos os dias e a gente não percebe. Quando a gente discute com um ente dentro de casa, com um familiar, quando a gente briga no trânsito, quando a gente baixa a vibração por conta de um vício, de uma paixão, e depois, arrependidos, buscamos pela oração a Deus, essas equipes diluem essas nuvens tóxicas que nós cultivamos no momento em que caímos. Então, sejamos gratos às equipes espirituais que ajudam sem exigir nada em troca e sem avisar que nos ajudaram. Eles não vêm falar, hoje eu limpei, tá? Uma nuvenzinha escura que estava no seu coração. Anota aí, tá me devendo. Não. Eles ajudam porque são bons. Não querem nada em troca, porque nos amam. Sejamos, portanto, gratos a eles. E gratos a Jesus, logicamente, porque eles trabalham em nome dele. Agradeço então mais uma vez a todos que nos acompanham. E finalizo com uma oração, como sempre faço, pedindo a essa mesma espiritualidade que prossiga a nos abençoar e nos envolver, a eliminar essas nuvens escuras de viciação, de raiva, de cólera, de desequilíbrio, permitindo que o nosso corpo físico desfrute de uma saúde impenetrável pelo mal, pela doença, pelo vírus, pela bactéria. Que os nossos amigos espirituais nos abençoem a cada dia, livrando-nos das enfermidades, das energias negativas emitidas por nossos adversários, por pessoas que não gostam de nós, que não simpatizam conosco, ou que têm inveja por algum motivo, ou porque simplesmente não conseguem ver outras pessoas alegres, felizes, com uma vida equilibrada, sem viciações mais graves. Agradeçamos a esses irmãos que nos protegem todos os dias do mundo, dessa vibração tão baixa, tão caótica, tão viciada dos homens encarnados distantes do Pai, distantes das religiões, distantes das condutas no bem, do pensamento renovador, dos fluidos salutares emanados
pelas entidades felizes e puras. Agradecemos, Senhor, e pedimos que as nossas fraquezas não impeçam esse auxílio, que os nossos vícios não afastem os amigos espirituais, que os nossos mentores não desistam de nós, apesar das nossas fraquezas, viciações e condutas infelizes. Estejamos no caminho de sublimação espiritual a cada dia, estudando, colocando em prática, dando o exemplo e, principalmente, realizando a reforma íntima tão necessária para que alcancemos também o equilíbrio supremo junto ao Pai. Muito obrigado, amigo Jesus, modelo e guia da humanidade, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, prossiga a abençoar toda a terra, auxiliando nesse momento em que vamos galgar mais um passo na evolução, a fim de atingir um planeta mais calmo, mais sereno, mais equilibrado. Comparado, nas palavras de Kardec, a um período de convalescença, em que, recuperados de uma doença grave, vamos repousar por um tempo, readquirindo forças, energias, a fim de prosseguir na nossa evolução espiritual. Muito obrigado, Senhor, por essa doutrina maravilhosa, enviada por Ti em cumprimento à promessa, antes de nos deixar na companhia física e permanecer conosco, mentalmente, espiritualmente, todos os dias. Que essa doutrina renovadora e libertadora prossiga amparando, esclarecendo, elevando os homens e, principalmente, resgatando e estendendo a mão salvadora aos que estão mergulhados nas nuvens e nos lodos tóxicos do erro e do vício. Acordemos enquanto há tempo, porque o momento é agora. Não percamos a oportunidade, pois já perdemos uma vez, talvez duas ou mais. E agora retornamos para não mais errar. Graças damos, Senhor, hoje e sempre. E que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.